Irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Hoje nosso tempo é corrido. Nossa aula hoje será apenas de 50 minutos. Mas aí eu aprendi um pouco a trabalhar em 30 minutos também, porque meses atrás eu tive que dar aula em 30 minutos. E para adolescente, está tudo doido para acabar com a aula. Aprendi um pouco. Vamos lá então, irmãos. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículos 10 ao 18. Hebreus 2, 10 a 18. Nós estamos estudando, pela graça de Deus, a perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Hebreus 2, 10 a 18. Todos encontraram? Nós vamos ler esse texto. Mas antes de ler o texto, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quando a gente começa a estudar as doutrinas bíblicas e aprende essas doutrinas de fato, nós começamos a enxergá-las dentro da Bíblia, em geral. A página que você vira da Bíblia, ler da Bíblia, você vai encontrar doutrinas ali. E você consegue identificá-las. E consegue ensinar para outros com maior facilidade. E aí nós cantamos aqui um hino, que é a doutrina da perseverança cantada. Os irmãos lembram disso? Nós cantamos a perseverança hoje. Cantamos aqui a doutrina da perseverança. Lembram disso? Viram essa doutrina cantada? Quantos viram? Ninguém viu? Qual foi o hino que o Marcos pediu? Como é que canta o hino? Foi o último. O último também contém, mas o penúltimo é a doutrina da perseverança cantada do começo ao fim. Vocês lembram do hino? Antes, tu consegue colocar lá para nós, por favor? O hino? O Marcos pediu. Ou seja, por que eu estou fazendo esse exercício? 17. O número não decorou aí. Só vi a letra e a perseverança cantada. Por que eu estou fazendo esse exercício? Porque quando aprendemos de verdade as doutrinas, nós conseguimos enxergá-las nos hinos cantados e nas Sagradas Escrituras. O reverendo anglicano Robson Cavalcante, que morreu no ano de 2012, os irmãos conheceram, você não. Ele foi um dos ministros anglicanos, e a igreja anglicana também é uma igreja dita reformada, histórica reformada. Ele era de Recife, e ele era um homem conhecidíssimo internacionalmente, e de um conhecimento bíblico, doutrinário muito bem aprofundado. Infelizmente ele veio a morrer o ano passado, assassinado pelo próprio filho dele, ceifou a vida dele e da sua esposa também. O jovem morava nos Estados Unidos, já desde a adolescência, se envolveu com drogas. Quando voltou, o bispo Robson Cavalcante pediu muita oração por ele, tentou contornar, tentou recuperá-lo. Mas um dia, quando eles estavam voltando da igreja, eles chegaram em casa, o jovem estava surtado de violência e de drogas, e aí levou a cabo a vida do reverendo Robson Cavalcante e da esposa dele. Tem pregações dele no YouTube, eu tenho sido bastante beneficiado com os estudos dele, com as pregações. Que pena que eu só o conheci mesmo de fato, assim, através de pregações, depois do falecimento dele. Mas o que ele deixou de escrito e de produção de estudos de pregação é muito benéfico, é muito interessante. E numa dessas pregações que eu ouvi, o pastor, o reverendo Robson Cavalcante, dizia que uma das maiores
percas que a igreja no Brasil e no mundo tem sofrido é retirar esses hinos do culto e substituir por corinhos, né, músicas mais contemporâneas. Por quê? Porque esses hinos aí, a maioria dos cristãos antigamente, no passado, não tinham condições de fazer um curso de teologia, não tinham condições de ir para um seminário. As escolas dominicais também não tinham essa qualidade doutrinária, teológica toda. Mas veja, ao cantarem esses hinos e ouvirem esses hinos, eles absorviam a carga doutrinária desses hinos. Então, mesmo sem ter um curso de teologia, eles eram capacitados a ensinar teologia e pregavam a Cristo Jesus a outros pecadores, por causa da doutrina impressa nessas poesias aí. Porque quem escreveu esses hinos eram pessoas que conheciam profundamente a palavra de Deus. Então ele disse que foi uma das maiores perdas que a igreja tem sofrido, uma das maiores perdas que a igreja tem sofrido é retirar essa doutrina cantada dos seus cursos. E muitas igrejas rejeitam, não, isso é coisa dos velhos lá do passado, será que não tem o meu avô, deixa isso pra lá, moço, isso aí, o pessoal não quer mais nem ouvir isso aí hoje, se cantar isso aí vai ficar vazia. Aí substitui esses hinos aí por corinhos aí que, na maioria das vezes, são bastante vazios de doutrina, de ensinamento bíblico. E canta-se pela melodia, ou canta-se pela harmonia que tem naquela música e tal, mas não se canta mais a doutrina. E aí tem um prejuízo muito grande teologicamente. Então tá aí mesmo. Essa primeira parte aí, ele louva a Deus por essa misericórdia de Deus e tal, e vai louvar a Deus. Aí ele fala ali, ó, a obra de Cristo, está vendo? Ao Senhor eu agradeço por ele me socorreu. E por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Olha, irmãos, o que é a perseverança se não é Cristo levando pecadores ao céu? Consegue perceber isso ali? Consegue? Vai levar-me para o céu. É Deus conduzindo os pecadores, é Cristo conduzindo os pecadores redimidos até o céu. E os seus irmãos lembram? Eu dei o significado da palavra salvação para os irmãos. Que salvação não é apenas retirar de um estado de morte espiritual e conduzi-lo para uma vida espiritual, mas também é o que? Preservar essa pessoa até a chegada do céu. Então Cristo vai levar-me para o céu. Aí ele diz, eu perdi o procurou, longe do meu Deus sem luz, os pecados meus lavou-me com seu sangue bom Jesus. Ele está o quê? Enfatizando a doutrina da expiação. Ele está enfatizando o quê? A redenção. Então a doutrina está sendo cantada aí, a base da nossa salvação. E a base da nossa perseverança é o quê? É a morte de Cristo Jesus. É sua obra expiatória por nós, que é eterna. Por isso nós somos conduzidos aos céus a salvos. Aí no final, ele diz lá, devido à tua graça, cada dia e hora sou. Os irmãos lembram que uma das aplicações da doutrina da perseverança é eu ser produtivo no reino dos céus? Os irmãos lembram que eu nas aulas passadas eu trabalhei essa questão com os irmãos quando eu disse assim, irmãos, nós perseveramos porque somos preservados por Deus em Cristo para nos doarmos para o reino. Em outras palavras, está ali, devedor à tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Perseverar não é Deus cuidando da gente. Perseverar não é Deus cuidando da minha vida, da tua vida espiritual, para nos conduzir a salvos ao céu de glória. Perseverança, irmãos. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é o quê? Vacilante. A perseverança é essa doutrina que me ensina que apesar do meu ser vacilante, oscilante na presença de Deus, Deus vai me aperfeiçoando, me santificando, me moldando, me transformando por sua graça pelo seu Espírito Santo, para me conduzir ao céu até aquele grande dia. Filipenses capítulo 1, versículo 6, porque eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até aquele dia. É Deus, é Cristo cuidando de nós. O meu ser é vacilante, mas a boa obra de Cristo, que é o Espírito Santo trabalhando em mim e aplicando a salvação na minha vida, vai fazer com que eu chegue até aquele grande dia. E mais uma parte da perseverança cantada aqui, ó. O meu ser é vacilante, toma, prende com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti sempre. Os irmãos observaram aí a doutrina da perseverança? Ela está aí ou não está? Tá. Belíssima, cantada poeticamente. Isaac Watts, ele é considerado um poeta reformado.
Se os irmãos encontrarem a poesia dele, tem uma que foi esquecida, não se canta mais. Mas é bem assim, aquela que nossa, tão esquecido que até. E eu ia cantar agora. Cantava tão bem. Nós cantávamos muito na Assembleia essa música. E era sobre a conversão. Vamos continuar que eu vou lembrando. A gente. Então, irmãos, vamos ler agora Hebreus capítulo. Obrigado, irmãos. Obrigado. Hebreus capítulo 2. Mas os irmãos têm alguma coisa comentada da música? Vira a doutrina lá. E vão ficar procurando as outras doutrinas nos outros hinos agora, né? Vamos lá então. Mas é automático, não precisa procurar não. Quando você tem a palavra de Deus na mente, as doutrinas ali organizadinhas, você bate o olho e diz: rapaz, a doutrina da perseverança que maravilha, olha a doutrina da expiação, a doutrina da eleição, olha que, rapaz, esse poeta era inteligente, como ele trabalhou poeticamente a teologia, né? Então a gente percebe a densidade de conteúdo e de zelo que os poetas do passado tinham pela palavra de Deus, né? Não é hoje não, que diz assim: vamos compor uma música aqui, aí bota assim três palavrinhas, né? Repete 50 vezes assim. Aí a pessoa sai daquela lavagem cerebral, fizemos uma música para glorificar Deus. Buscou comigo, e isso aí é belíssimo também. Não, mas nessa não. Essa eu vou lembrar. Irmãos, então vamos ler aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 10 ao 18. Fala de quem? De Cristo. Fala de Cristo. E se fala de Cristo, fala da nossa perseverança. E nós vamos ver hoje, poucos minutos que eu tenho ali, que nós, os cristãos, os filhos de Deus, perseveram por causa do perseverante de Deus, que é Cristo. Cristo é o perseverante de Deus. E nós vamos ver essa caminhada de Cristo e nós vamos ver que Ele é a causa de nós perseverarmos na vida do Evangelho, na vida cristã. Não nós mesmos, a causa não reside em nós, mas a causa, o motivo é Cristo. Então vamos lá, eu vou ler aqui o texto com vocês. O escritor aos Hebreus vai falar sobre a pessoa de Cristo quando ele diz assim: porque convinha, a palavra convinha significa o quê? O que significa convinha? O que significa convinha? É da sua própria vontade, mas o que mais? Tinha que ser, e não tinha outro jeito, muito bom. Era necessário, era obrigatório. Essa palavra no grego e também no português ela quer dizer é obrigatório, não tinha escapatória. Então a palavra convinha, lembra quando o texto lá do Evangelho diz assim, que convinha que Jesus passasse por Samaria para se encontrar com a mulher samaritana lá na beira do poço. A palavra convinha, ele está dizendo assim, ó, estava predestinado que ele passasse lá em Samaria. É decreto de Deus. Essa palavra convinha aí na Bíblia dos irmãos e no grego, ela pode ser tirada e colocada como decreto de Deus. Como se o escritor dissesse assim, ó, estava decretado, não tinha jeito de escapar. Não tinha livre-arbítrio, nem tem livre-arbítrio nesse mundo que arranca essa palavra daí. Essa palavra é uma afronta contra a doutrina do livre-arbítrio. Essa palavra convinha. Então diz, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, guarde bem essa expressão, viu? Trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, aqui é Cristo dizendo, viu? Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte,
estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra linda mais uma vez aqui neste lugar. E linda, Deus, a cada um dos corações aqui presentes. Dá-nos graça para estudarmos a tua palavra, para vivê-la. Que o teu evangelho, Deus bendito, de fato, Deus, seja transformador em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, em nossos relacionamentos. Que o Senhor, Deus, derrame a tua graça sobre nós e faça-nos perseverar em Cristo Jesus, por Cristo Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o que esse texto tem a ver com a perseverança dos santos? O que esse texto tem a ver? O que os irmãos acham desse texto aí? O que ele vai nos ensinar sobre a perseverança dos santos? O que tem a ver? Será que entendemos esse texto aqui? E podemos relacioná-lo com a doutrina da perseverança dos santos? Ao ponto de dizer assim, irmão, ele tem tudo a ver. Eu consigo ver aqui a doutrina da perseverança dos santos. Irmãos, para a gente entender o que esse texto tem a dizer sobre a perseverança dos santos, precisamos recapitular o que é a doutrina da perseverança dos santos, né? Então, com as palavras de vocês, o que é a perseverança dos santos? A doutrina da perseverança dos santos. Está calor? Diga aí. O que é? Sim. A perseverança dos santos é Deus nos conduzindo e nos tratando até chegar à perfeição. Amém. Muito bom. Anderson? Deus terminar a obra que ele começou, Da salvação. Muito bom. Sim? Acho que é uma constante graça que nos é dada, não em um momento específico. Amém. Muito bom. Não quer participar? Tem direito, né? Então, participe, me traga algo, por favor. Uma água. Temperada. Não é gostado, não, é temperada e um pouquinho. Sim, vai participar também, de qualquer jeito. Todo mundo participe. Irmãos, então, o que os irmãos falaram. No entanto, não esqueçamos o fundamento da perseverança. Se eu for ensinar a doutrina da justificação, eu vou dizer que o fundamento da justificação é quem? Minha vontade, minhas obras, é a graça, né? E se é a graça, é Cristo, né? Então o fundamento de toda a doutrina e do próprio Evangelho é Cristo. Obrigado. Então veja, a doutrina da perseverança dos santos não é diferente, né? Cristo é a base, é a sustentação da perseverança dos santos. Agora veja, Cristo veio como ser humano neste mundo? Veio ou não veio? Cristo se alimentou, teve necessidades, não teve? Orgânicas, fisiológicas, psicológicas, emocionais, teve tudo isso? Teve. Vocês creem nisso mesmo? Verdade. Sentiu dores, adoeceu, teve angústia, sentiu medo, né? Sentiu medo? Sentiu? Sentiu, né? Tá bom, até aí tá bom. Por que eu estou reforçando isso? Porque muitas pessoas creem num Jesus abstrato, creem num Jesus distante, creem num Jesus conceitual, teorético. Tem gente que se assusta quando você diz que Jesus teve todas essas questões aqui que eu falei. Não, peraí, irmão, se era santo, sim, mas era ser humano perfeito. E eu quero dizer isso para os irmãos também, porque
a maioria das heresias de ensinos errados se baseiam não que Cristo era Deus. Se você perguntar, Jesus Cristo é Deus? Os cristãos vão dizer é Deus. Mas sabe qual é o problema? Os cristãos, uma boa parte dos cristãos que não são bem instruídos, eles chegam até a duvidar dessa humanidade plena de Cristo. Chegam a duvidar da humanidade plena de Cristo. E as heresias todas, concernente à pessoa de Cristo, estão ligadas, ou seja, falam a respeito da humanidade plena dele. E por isso que eu estou enfatizando nos irmãos aqui. Agora o que eu quero dizer também, irmãos? Eu quero dizer o seguinte para os irmãos. Quero dizer assim, veja agora Jesus Cristo como homem, que nele estava toda a humanidade completa, com todas as limitações de um ser humano. Jesus, ao assumir a humanidade, ele assumiu as nossas limitações, ou não? Quantos creem nisso? Quantos creem que ele assumiu todas as limitações? Claro, ele tinha que assumir todas as limitações. Agora veja, se ele é ser humano, assumiu todas as limitações, que ele estava aqui na terra para quê? Cumprir todo o plano de Deus. Primeiro, glorificar a Deus e cumprir a obra de redenção em prol dos pecadores. Em primeiro lugar, glorificando a Deus e redimindo pecadores. Porque a redenção de pecadores só acontece ao mesmo ponto que Deus é glorificado. Então Cristo, em primeiro lugar, quando ele cumpriu todo o plano de redenção, ele estava em primeiro lugar glorificando a Deus e consequência deste plano era salvação de pecadores. Porque a salvação de pecadores glorifica a Deus constantemente. Bem, então agora eu quero que os irmãos entendam o seguinte. Então, enquanto ele homem, ilimitado como nós seres humanos, ele, o Filho de Deus, teve que percorrer todo esse plano de Deus, essa trajetória de Deus. E ele tinha um alvo. Qual era o alvo de Cristo? Qual era o alvo de Cristo? Como ovelha muda, foi levada ao matadouro. E diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Qual era o alvo de Cristo? Diga aí. Nascido para morrer. Já viram aquele filme? Nascido para matar. Cristo não, nascido para morrer. Cristo, nascido para morrer. E morrer a morte de cruz, pecadores como nós. Não se imagina. E Cristo já sabia que o seu alvo era a cruz. Todas as vezes que eu medito nesse Cristo, andando em direção à cruz, a sua agenda toda convergia em direção à cruz. Eu vejo um Cristo corajoso. Eu vejo um Cristo homem de fato. Porque um homem, para fazer o que fez, sabendo que o fim dele era a cruenta cruz, irmãos, isso é que é coragem. Isso é que é objetivo de vida. Isso é que é carreira. Isso é que é a agenda que tem como centro a vontade de Deus. Irmãos, isso é terrível. Quando eu medito nisso, isso me dá coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Tem dia que eu estou meditando assim, me vem umas certas aflições, e eu imagino aquele Cristo caminhando todos os dias em direção ao Calvário. E nessa caminhada ao Calvário, ele cura, ele perdoa, ele restaura, ele consola, ele exorta, ele defende os seus discípulos, ele opera milagres, ele mata a fome, ele cura leprosos, ele entra na sinagoga, ele vai ao cemitério, liberta um endemoniado com mais de 6.000 demônios, e o reintegra a sociedade. Esse Cristo que era o Cristo que acolheu e incluiu as mulheres no seu ministério, esse Cristo homem, esse Cristo corajoso e esse Cristo humanamente limitado, debaixo da graça de Deus. Observaram isso? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Cristo é o perseverante de Deus, irmãos. Cristo é o perseverante de Deus. O que significa o perseverante? Aquele que persevera. Olha, imagine a caminhada de Cristo em direção à cruz. E quando Cristo está andando em direção à cruz, imagine agora todos os salvos atrás dele. Todos os salvos e redimidos estão atrás de Cristo. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele é o pioneiro. O arche, no grego, é aquele que vai à frente. É aquele que abre um caminho onde não tinha caminho. É aquele que vai à frente, guiando muitos outros atrás de si, para que esses cheguem ao porto seguro, para que esses cheguem ao caminho seguro. Então Cristo é esse pioneiro de Deus. O escritor aos Hebreus trabalha essa questão. Então imagine que na doutrina da perseverança, aqui dentro da
perseverança dos santos, o que esse texto tem a ver? Esse texto nos diz que os cristãos, os filhos de Deus que estão atrás de Cristo, perseveram porque Cristo foi o primeiro a perseverar. Cristo foi o primeiro a perseverar. Veja, irmãos, e Cristo persevera, mas persevera sabendo que o seu alvo é a cruz. E agora veja que bênção, irmãos. Nós, os crentes, perseveramos em Cristo e por causa de Cristo, sabendo que o nosso alvo é a glória, irmãos. É a glória, irmãos. É a glória. É a glória. Percebe? As bênçãos que nós recebemos, nós perseveramos em rumo da glória de Cristo, em direção à glória de Cristo. E Cristo perseverou em direção da cruz. Agora, porque ele persevera e porque ele perseverou indo em direção à cruz, nós perseveramos indo em direção à glória. Repito, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou bem certo, Paulo diz, que aquele que começou a boa obra há de continuar até aquele dia, o dia do Senhor, o dia que Cristo virá buscar o seu povo e a sua igreja para glorificá-los. Para glorificá-los. Então veja, a perseverança é a aplicação da graça em toda a vida do salvo, que você falou. Tudo eu aqui, né? E mais uma prova de que somos salvos pela graça. É mais uma prova de que somos salvos pela graça. Aí ele diz: a perseverança é Deus que não desiste de nós, que investe em seus filhos, como vimos em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aí voltando, adiantando, diz assim: a doutrina da perseverança nos conscientiza de nossas fragilidades e limitações, estudamos isso aula passada, dos perigos do pecado, da natureza pecaminosa e das tentações de Satanás e de nossa incredulidade. Certo? Tópico 2. Mas também nos revela o cuidado especial de Deus com o seu povo, fundamentado no próprio ser de Deus. Então Deus tem um cuidado especial para com o seu povo, e esse cuidado especial é um compromisso de Deus para com Ele mesmo. Um compromisso de Deus para com Ele mesmo. Deus fez um compromisso com Ele mesmo, e por causa desse compromisso é que Ele persevera e preserva o seu povo. Abra aí 2 Timóteo 2,19. Vamos ler esse texto aí. Quem achou pode ler, por favor. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais: aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Repita aí, por favor. Aleluia. Pausadamente, por favor. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Sim, espera rapidinho. Fundamento de Deus permanece. E ele diz que esse fundamento aqui, ó, tem um selo, né? Qual é o selo? O Senhor Conhece os que lhe pertencem. conhece os que lhe pertencem. Resumindo, pertence. Certo. E mais? Vai lá. Aparte-se da injustiça Aparte-se da injustiça. todo aquele. Vamos lá. Apartar da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Calma aí que eu vou entender isso. Professa o nome do Senhor. Irmão, preste atenção nesse versículo. O firme fundamento de Deus permanece. Isso aqui é redundante. É redundante. Mas o escritor bíblico
de fato, inspirado pelo Espírito Santo, fez questão de escrever isso aqui, a bem de nossa crença, a bem de nosso entendimento, de que o que Deus fundamentou dele mesmo, ele não nega, ele não volta. Vou até usar outra redundância, ele não volta atrás, ele não nega o que ele fundamentou, o que ele registrou como decreto. Aqui, este versículo é utilizado pela confissão de fé para mostrar que a perseverança dos salvos é fundamentada no próprio ser de Deus. E diz, firme fundamento permanece. Irmão, se é firme fundamento, já permanece. Entenderam isso? Mas aqui essas três palavras estão para enfatizar ainda mais que o que Deus fundamentou em si mesmo, as promessas de Deus, o cuidado de Deus para com os seus, não tem fim, não é destrutível, não é abalável. Então a salvação dos crentes está garantida e eles vão chegar ao céu de glória por causa do próprio Deus. Entende? Agora veja, esse fundamento tem um selo, ou seja, tem uma marca, tem uma descrição. E qual é? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Essa palavra, conhecer Deus, é a palavra gnosko. Esta palavra no grego, ela tem o significado de um conhecimento íntimo, entranhável, profundo. Essa mesma palavra é utilizada no grego para se referir quando os escritores bíblicos citam aqueles versículos assim: e José e Adão conheceu a sua mulher e tiveram filhos. Entendeu? A palavra conhecer lá é esse conhecimento íntimo que traduz o relacionamento conjugal, o relacionamento de um esposo com a sua esposa. É a mesma palavra. Os irmãos perceberem o tanto que essa palavra é profunda em si mesma. E quer dizer o seguinte: quer dizer que quando o Senhor conhece os que lhe pertencem, Deus não apenas os conhece de vista, ou um tchauzinho, ou prazer em conhecê-los. Não. Deus os conhece intimamente e profundamente. E com eles tem uma profunda comunhão através de Cristo Jesus. Não é um conhecer factual, um conhecer conceitual, não. É um conhecimento pessoal. Percebe isso? Quando a Bíblia está dizendo ali que o Senhor conhece os que lhe pertencem, o conhecimento que Deus tem dos seus filhos é um conhecimento pessoal. É como um esposo conhece a sua esposa, é como uma esposa conhece o seu esposo. É conhecimento íntimo, santo e puro e verdadeiro. Certo assim? Percebe então aqui que a perseverança dos santos não é apenas mais uma doutrina bíblica, mas é uma doutrina bíblica que revela esse trato, esse relacionamento amoroso, profundo e de sincera comunhão com o seu povo. É isso que a doutrina da perseverança dos salvos está dizendo para nós. Não é só dizer assim, não estou salvo, mas sou salvo para sempre. Irmãos, é muito mais do que isso. Isso aí é apenas uma centelha, é apenas uma fagulha. E se for mal interpretada, como já trabalhamos aqui, isso provoca uma destruição espiritual. Mas já trabalhamos isso. Então o Senhor conhece os que lhe pertencem. A palavra pertencer aqui, irmãos, é propriedade adquirida. É algo que Deus não vai abrir mão, de maneira alguma. Antigamente os irmãos do passado diziam assim: rapaz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não era assim que eles diziam? Não estava errado, não. Não estava errado, não. E não estou errado. Aqueles que a Deus pertencem, Deus tem meios, caminhos e modos de trazê-los, porque pertencem a Ele. E Deus os traz. Deus não abre mão de nenhum dos seus filhos. Prova disso, os irmãos vão ter lá no Velho Testamento. Moisés chegou diante de Faraó e disse assim: Faraó, Deus, o Deus dos Hebreus, manda tu libertares todo o povo, com tudo quanto eles têm, os meninos, os animais e tudo, para que eles vão ao deserto glorificar o seu Deus. Ah, não, vocês podem ir, mas os
animais, as crianças não podem ir. Aí Deus manda dizer, através de Moisés, Moisés vai e diz que não ficará nenhuma unha. O que isso tem a ver com perseverança, né, irmão? Deus dizendo para Moisés dizer a Faraó, vai e diz que não ficará nenhuma unha. Não é essa unha aqui que nós pintamos muito bem, não. Essa unha lá é a unha do gado. É a unha do gado. A parte do gado é mais ou menos assim. Mais ou menos, diz assim que é. Aí, a unha lá, Deus está se referindo aos animais. Deus está dizendo assim, ó, nem os animais vão ficar, quanto mais o povo. Percebe o que eu estou querendo dizer, irmão? Deus está dizendo assim, ó, se Deus não desprezou lá para retirar do Egito os animais, que não tem importância salvífica nenhuma, quanto mais o ser humano que Cristo Jesus morreu por ele. Quanto mais o ser humano que Jesus Cristo derramou o seu sangue precioso por ele. Então, o Senhor conhece os que lhe pertencem e não abre mão deles. Tanto que ele transtornou o Egito, o seu nome foi glorificado, mas Israel saiu de lá muito mais do que com os seus animais, com as suas unhas de gado. Ele saiu de lá com muito ouro e muita prata. Quando o povo foi sair do Egito, as mulheres tiravam os seus bicos, os seus colares pesadíssimos de ouro assim, e colocavam nas mãos das ideias. Vamos sair daqui logo, ligeiro. E uma dentro de casa assim, recolhendo mais colares, braceletes, que os egípcios gostavam muito de ouro. Tiravam tudo de ouro que tinham lá e colocavam nas sacolas dos hebreus e vamos embora daqui. E eles foram com muito ouro e com muita prata. Tem um significado disso aí que pode trabalhar em outras coisas. Mas eu quero só trabalhar esse meus irmãos. Deus retirou o seu povo do Egito e não ficou uma unha, porque tudo pertencia a Deus. Se Deus zelou por unha de gado, por gado, quanto mais ele zela pelos que lhe pertencem, pelos quais Cristo morreu no Calvário. Até aqui está tranquilo? Entendeu? Isso aqui é a questão do pertencimento. É aquele mesmo versículo que trabalhamos em João capítulo 15, quando Cristo diz assim: se eu estiver em vós, né, e vós em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É o pertencimento de Cristo para os discípulos e dos discípulos a Cristo. É um mútuo pertencimento. Só que, irmãos, lembra que eu falei ali no começo que tem gente que interpreta mal essa questão de que eu salvo, uma vez salvo para sempre, e agora eu vou para a galera, porque eu estou salvo mesmo, estou garantido, então agora é curtir, né? Isso está totalmente errado, porque ele não entendeu a doutrina do Evangelho, ele não entendeu o Evangelho. O que o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo, a este versículo, está amarrado uma outra doutrina aqui. Já sabemos que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Conhecimento profundo, amoroso, pessoal. Os que pertencem a Deus, de fato, são o povo dele e ele não abre mão deles, de forma alguma. E Deus tem um cuidado especial pelo seu povo. Agora, uma vez sabendo todo esse conhecimento aqui, que está fundamentado no próprio ser de Deus, que é inamovível, indestrutível, inalienável, etc, etc, etc. Sabemos que isto tem uma consequência prática na vida dos que são conhecidos por Deus e daqueles que pertencem ao Senhor Deus. Tem uma consequência prática. Qual é a doutrina que está naquela parte azul ali? Qual é a doutrina? Santidade. Santidade. Alguém consegue ver a doutrina da santidade aqui? Consegue? Então está aqui, vamos ó. Isso aqui é a doutrina da santidade. Ou da santificação, né? A doutrina da santificação que a gente chama, mas está aqui, ó. A doutrina da santidade. Que significa o seguinte: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, dizer que uma vez salvo para sempre, eu vou para a galera, curtir, sair da igreja, fazer o que eu quero, o que der na telha, e achar que eu estou garantido em Cristo, isso nada mais é do que o auto-engano do pecado, e na maioria das vezes acontece na cabeça de pessoas que Deus não os conhece e que não pertencem a Deus.
Os irmãos lembram que eu falei que o verbo conhecer lá é um conhecimento pessoal e íntimo? Aí muitos chegarão naquele dia diante do trono lá. Cristo vai arrebatar. A igreja vai julgar todos, depois vai julgar todos os ímpios, né? Aí vão chegar lá os ímpios crentes. Já viu ímpio crente? Vão chegar lá naquele dia. Vão chegar uns ímpios crentes lá, vão chegar diante de Jesus, vamos dizer assim. Mas Senhor, a igreja já estará com Cristo julgando as nações. A igreja vai julgar as nações, juntamente com Cristo, julgará os povos. Tá? Isso é uma escatologia belíssima. Bem, né? Por isso que o juízo começa na casa de Deus, diz o Escritor. O Escritor bíblico. E naquele dia vão chegar uns crentes simples lá, vamos dizer assim. Mas Senhor, em teu nome, expulsamos dele, operamos milagres, fizemos maravilhas. Qual vai ser a resposta de Cristo para eles? Qual vai ser a resposta de Cristo para eles? Não os conheço. Apartai-vos de mim, né? E, maldito para o fogo eterno, não vos conheço. Não vos conheço. Quem somos nós? É ruim, né, irmãos, quando você está em um lugar assim, sei lá, e fala alguma coisa e a pessoa fala assim: eu te conheço. Isso é humilhante, né, irmãos? Alguém já passou por isso? Não? Ainda bem que não, né? Mas é ruim, muito ruim, é muito humilhante isso. E Cristo vai dizer a eles assim: apartai de mim, maldito, para o fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Então, ali é Cristo dizendo: eu não tenho nenhum conhecimento pessoal de vocês. Eu os conheço enquanto criaturas que eu vos criei, mas aquele conhecimento do Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe o meu deitar, o meu levantar, aquilo ali fala da vida do Salmo, do redimido, esse conhecimento pessoal, intrínseco, amoroso, carregado de graça, de misericórdia. Cristo não teve conhecimento, porque Cristo só morreu na cruz do Calvário por aqueles que Deus, o Pai, deu a eles. E ele disse: e da mão do Pai ninguém nos arrebata. Certo? Então veja, aqui está, meus irmãos, a santa refutação das Escrituras para aqueles que acham que essa doutrina me leva a uma vida de pecado e desordem espiritual. Pelo contrário, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Sou crente, então a parte da injustiça, está apartando da injustiça, está fugindo do pecado, está fugindo das perversões morais, está fugindo da corrupção dos nossos dias, não está se conformando com este mundo, mas está se renovando pela transformação do vosso entendimento pela palavra de Deus. Então você é conhecido por Deus, Deus te conhece, você pertence a Deus, você é. A marca daqueles que são conhecidos por Deus e pertencem a Deus é uma vida de justiça, é uma vida de um apartar-se continuamente de injustiça. Entendeu, irmão? Essa aplicação prática? Bem, vamos para outro versículo então, rapidamente. Malaquias capítulo 3, versículo 6. O profeta Malaquias, capítulo 3, versículo de número 6. Agora o Evangelho de Mateus, antes do Evangelho de Mateus está Malaquias, o último profeta, o último não, o penúltimo vai ser João Batista. Ele não vai deixar nenhum livro escrito, mas teve um ministério curto e muito poderoso. Sim. Pode ler. Zacarias 3,6. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Sim. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então está aqui, ó. É isso aqui, ó. O apóstolo Paulo está fazendo interpretação do Antigo Testamento e usa isso aqui, ó. Malaquias 3,6. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então está aqui, ó. O firme fundamento de Deus permanece. O firme fundamento de Deus é o próprio Deus. Ele não muda. Por isso os filhos de Jacó não são consumidos. Por isso a igreja de Cristo não é destruída. Por isso caminhamos preservados em Cristo Jesus até o dia de glória. Amém? Vamos então agora, meus irmãos, avançar. Eu tenho 5 minutos. Diz assim:
nós já entendemos que a doutrina da perseverança, eu ainda nem entrei em Hebreus capítulo 2 ainda, vai ficar na próxima aula. Eu nem entrei lá, assim de fato. Mas veja, quero que os irmãos observem o seguinte: até agora nós vimos aqui que a doutrina da perseverança ela está ligada com a doutrina da santificação, correto? Até aí tranquilo, né? Agora vamos ver o seguinte, que a doutrina da perseverança também está ligada com a disciplina de Deus. Como é que Deus nos faz perseverar? Disciplinando-nos. Disciplinando-nos. Certo? Deus faz o seu povo perseverar disciplinando-nos. Agora veja como é que isso acontece. É uma das formas da aplicação prática da doutrina da perseverança. Os irmãos sempre vão lembrar disso. Toda a doutrina que nós trabalhamos aqui, nós mostramos que toda a doutrina bíblica ela não é apenas uma organização teórica de saberes. Não, pelo contrário. São conceitos e conceitos bíblicos. E por serem conceitos bíblicos interessados a nós, toda a doutrina bíblica tem suas aplicações e implicações práticas. Entende isso? Ou seja, toda a doutrina que estudarmos, ela vai ter implicações para a nossa vida, ou seja, ela vai trazer consolo, ela vai trazer força, ela vai trazer esperança, ela vai trazer ânimo e disposição para eu me doar para o reino de Deus, e também ela vai trazer o quê? Cobranças. Trazer cobranças por parte da minha conduta, por parte das minhas atitudes, dos meus relacionamentos. E uma delas aqui é a disciplina. A doutrina da perseverança está jungida, amarrada com a doutrina da santificação, da disciplina. A perseverança está amarrada à doutrina da disciplina. Vamos aí. Eu quero que os irmãos leiam para mim 1 Coríntios 11:32. Eu quero que o outro abra em Hebreus capítulo 12, do 5 ao 9. Hebreus 12, do 5 ao 9. 1 Coríntios 11:32. Quem achou Coríntios? Pode ler, por favor. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sim. Muito obrigado. Olha, o que Paulo está dizendo aí? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos o quê? Condenados com o mundo. Esse texto todo aí fala que esse texto é bastante usado, dá certo. O apóstolo Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma deste pão e beba deste cálice, né? E aí o apóstolo Paulo chama a atenção de que os irmãos devem julgar a si mesmos. Mas esse julgamento aí nós sabemos que é um julgamento que se faz através da palavra de Deus aplicada à nossa consciência. Aplicada à nossa consciência. É o julgamento pela palavra de Deus aplicada à nossa consciência. Quando isso acontece, a palavra de Deus denuncia em mim falhas de caráter, falhas de conduta, falhas no relacionamento, e etc. Quando a palavra de Deus denuncia esses problemas em mim, é a própria palavra de Deus quem está me julgando. E quando a palavra de Deus está me julgando, eu naquele exato momento já estou sendo disciplinado por Deus. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam agora, em primeiro lugar, a seguinte questão. Tem gente que quando ouve a palavra disciplina dentro da igreja, principalmente igreja reformada, já está entendendo assim, vai rolar a cabeça. Já era. Agora vai ser excluído, vai ser entregue a Satanás. Já era. Não é isso que vem em mente assim, no primeiro momento, a palavra disciplina. Mas não, irmãos. Russell Shedd escreve um livro sobre a disciplina e ele trabalha muito bem esse conceito de disciplina. Irmãos, a disciplina, e Samitiba também, que não é nem um reformado, e Samitiba também escreve muito na área de disciplina aplicada à pedagogia. Eu nunca vi escrito essa teologia tão bem aplicada à questão de disciplinas para as
Giba faz. É impressionante. É impressionante. Principalmente quando ele fala de criação de filhos. É maravilhoso. Parece que você vê Salomão ali nos provérbios ali, ensinando passo a passo. É maravilhoso. Bem, mas isso também tira a parte. Quer dizer o seguinte, os irmãos, disciplina, irmãos, não é só excluir crente de igreja. A exclusão faz parte. Como nós vamos ver também no próprio livro de Coríntios, vamos ver o próprio Cristo ensinando lá em Mateus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a Bíblia Sagrada nos ensina disciplina como uma ação contínua dentro da igreja que acontece de forma particular ou de forma coletiva, a bem da glória de Deus, quando o principal objetivo dela é manter a santidade no corpo de Cristo. Entenderam esse conceito? Entenderam? Vamos traduzir aos poucos. Quando os irmãos estão ouvindo, eu não falei que quando a gente lê a palavra de Deus, vamos julgar a nós mesmos e não os outros, né? Não tem pecado. Nem acredito que aquele irmão vai tomar ceia hoje. Não acredito, não. Deus vai fulminar hoje. O dia da ceia, quando fica desse jeito. Aquele irmão vai tomar ceia hoje, não acredito. Se ela botar a mão no cálice, vai cair ali fulminada, é morte na certa. E o apóstolo Paulo diz: não, julgue a você mesmo. Não julgue o outro, não. Julgue a você mesmo. E veja se você está em dias aí. Então, esse autoexame pela palavra de Deus, ele já está provocando em nós uma disciplina. Porque disciplina, nesse exato momento, é correção através da educação. É uma mudança aqui, na consciência, através da palavra de Deus. E toda essa mudança, é claro, é dirigida pelo Espírito Santo, porque não é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é Ele quem nos esclarece o entendimento para a palavra, para nos enxergarmos diante da santidade da pessoa bendita de Deus. Então veja, todas as vezes que a palavra está sendo pregada, que a palavra está sendo ensinada, está acontecendo aqui múltiplos processos de disciplina. Como é que fala essa palavra? Disciplinares. Sim, vou repetir. Quando a palavra está sendo pregada, está sendo ensinada, está acontecendo aí dentro dos irmãos, dentro de mim, de quem ensina, de quem aprende, múltiplos processos disciplinares, corretivos, certo? Através da educação que se dá pela palavra de Deus, que é usada pelo Espírito Santo. A disciplina começa aí. Quando a disciplina vai chegar no último estágio, que é a exclusão, é porque esse primeiro estágio aqui de disciplina através da educação foi negligenciado. Quer ver um exemplo? O menino comete um erro, o pai chega espancando o menino. Pai, você errou! Não sai assim, meio tronco. É assim não, os pais falam. Igual a primeira vez que os pais fazem. Meu filho, não faça isso. Olha, aqui é assim, você não pode fazer aquilo ali, tá? Ou da próxima vez você vai apanhar. O menino já tem aquela lição. Da próxima vez ele pode errar, vai apanhar, não é? O pai vai bater. É um processo educacional que está sendo até proibido pelo Estado aí, porque senão ele fica assim. Vai ver, voltando. Você primeiro educou. Cometeu o erro, você educou. Você ensinou. Foi o primeiro processo disciplinar. E isso está acontecendo aqui agora. Em todos os momentos está sendo pregado e ensinado a palavra de Deus. Agora, havendo desobediência desse ensinamento, Deus vai usar outros recursos. Qual o próximo recurso? Alguém para exortar. A exortação ela é pessoal. Chega alguém para você, pessoal, o pastor, chega um irmão. Só que exortação mútua só acontece, guarde bem isso, viu? Exortações mútuas só acontecem em igrejas de espiritualidade sadia. Vou explicar. Já vou terminar a aula aqui. Irmãos, igreja que tem espiritualidade sadia, você consegue chegar no seu irmão e dizer assim: a palavra de Deus está dizendo isso, você não pode fazer. E aí o irmão ou a irmã
Muito obrigado por ter me atendido. Ore por mim, vamos orar juntos. E nós vamos conseguir pedir a Deus força para eu mudar esse ponto de vista. E quem exortou lá na frente, a pessoa que foi exortada vai exortá-lo comigo. Aquele dia tu me ensinou assim. Deus me deu graça, me livrei daquele erro. Estou agora caminhando na luz. Mas tu está cometendo outro erro, irmão, assim. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos orar, se ajudar. É verdade, está certo. Vamos caminhar juntos, vamos mudar. E acontece essa mútua exortação que a palavra de Deus nos ensina. Agora, a igreja que tem espiritualidade sadia, a gente vê os erros dentro da igreja, os irmãos, e os irmãos vendo a gente, e aí o irmão fica assim. Nossa, ele não está errado, não tenho condição de chegar lá dele, não sei como chegar, não sei como arrodear aquele irmão, como me aproximar dele. Ele não vai gostar, ele vai ficar com a cara ruim para mim. Então fica todo aquele arrudeio, aquele clima assim de distanciamento, e o problema está sendo gerado, o problema está acontecendo e está aumentando, e ninguém tem aquela disponibilidade espiritual de alma, de ser para chegar ali no irmão pela autoridade da palavra de Deus, mas municiado por amor e graça para recuperar aquele irmão. Igrejas espirituais, espiritualidade correta, isso acontece naturalmente. E acontece pela palavra de Deus, não é pelo que eu acho, não. É pela palavra de Deus. E todos ali são ensináveis. Todos ali são ensináveis. Todos ali são ensináveis. Todos ali são tratáveis. Agora, num ambiente onde você não consegue tratar essas questões com os irmãos, passar para esse próximo passo da disciplina, sabe onde é que vai acontecer a maior disciplina? Com a coletividade, quando já é caso de exclusão. Todo mundo está aí, faz por mim, irmão. Ei, eu gosto do meu irmão, mas ele também é cabeça dura. Ele também fez isso, ele também fez aquilo. E aí, meus irmãos, quando chega nesse ponto, nós nos esquecemos que muitos outros pontos foram negligenciados. Entenderam isso, irmão? Tem alguma coisa confusa aí nos irmãos? Mas eu só quero que os irmãos entendam que a doutrina da perseverança está ligada à doutrina da santidade. Por estar ligada à doutrina da santidade, ela está amarrada à disciplina que Deus realiza pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo na vida do seu povo. E o primeiro estágio dela é o educacional, é a correção através da educação, do ensino e da pregação da palavra de Deus. Então, se você for um crente que se interessa pela pregação do Evangelho, pelo ensino do Evangelho, e se preocupa com isso, e pede graça a Deus para que Ele aplique essa palavra à sua vida, com certeza você vai dar pouco problema dentro da igreja. E pelo contrário, você vai ajudar a igreja a disciplinar a outros em amor e em verdade, para que esses também se tornem fortes espiritualmente e maduros espiritualmente. Na próxima aula, se Deus nos der graça, nós iremos trabalhar esses conceitos mais aprofundados de disciplina e perseverança dos santos. Amém? Então vamos orar? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos disciplinado hoje pela Tua palavra, mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, porque isso é graça, é muita graça, poder ser corrigido pelo Teu Espírito Santo, poder ser alertado pelo Teu Espírito Santo, poder ser esclarecido, Senhor, de uma forma pessoal, amorosa, cuidadosa, Senhor. Essa disciplina, Senhor, é a tradução do Teu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor. E nos dá amor por essa disciplina, Senhor, de aprender a Tua palavra, de tê-la aplicada em nossas vidas, em nossos bens, em nossos relacionamentos, em nossos comportamentos, Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça de vermos a Tua palavra sendo aplicadas em nossas vidas sendo transformadas, Senhor, de glória em glória, para a glória do Teu nome, Senhor, para benefício da Tua igreja, para a alegria do Teu povo, para conforto, Senhor, espiritual, assim, no meio do Teu povo, Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça de não sermos crentes trabalhosos, mas sermos crentes, Senhor, frutíferos, crentes, Senhor, de fato, que ajudem o Teu reino a caminhar, Senhor. E que possamos também, ó Deus, receber essa graça de carregar outros nas costas, Senhor,
até que amadureçam, até que cresçam, Senhor. Até que cresçam em Ti, Senhor, e amadureçam pela Tua palavra. Muito obrigado por esta graça, por este amor, Senhor, que o Senhor tem para conosco nesta manhã. E abençoa os nossos irmãos que vão de fato, Senhor, entrar para o rol desta igreja. Que sejam irmãos frutíferos, uma bênção na Tua igreja, uma bênção nos seus lares, uma bênção nos seus locais de trabalho e de estudo. Que o Senhor dê graça a cada um, Senhor, para que vejam neles a pessoa bendita de Jesus Cristo. E vejam também cada um aqui, Senhor, quem ensina e quem aprende, Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Em nome de Cristo Jesus. Com muita gratidão no coração, Senhor. Assim que oramos. Amém e amém.